E nós vamos estudar a palavra de Deus. Chegou o momento agora de nós estudarmos a palavra de Deus. Eu quero falar de um problema que tem assim sido o maior problema da humanidade. Este, sem dúvida nenhuma, é o maior problema que a humanidade enfrenta. Sabia disso? Quando nós falamos em problemas, as pessoas pensam logo em problemas de ordem material. As pessoas pensam assim, falta de dinheiro, falta de emprego, falta de oportunidade, falta de paz, violência, né? Essa coisa aí, as pessoas pensam nisso. Mas qual seria o maior problema da humanidade? Muitas pessoas também podem dizer assim para nós, olha, o maior problema da humanidade é a morte. A morte é o maior problema. Ah, meu amigo, a morte é um grande problema sim, mas não é o maior problema da humanidade. Você sabia? Você assustou, né? Quando eu disse agora, a morte não é o maior problema. Você fala, poxa, mas como que não é? Olha, a morte interrompe sonhos, a morte acaba com tudo, a morte de uma pessoa que a gente ama nos desestrutura tudo, faz muitas vezes as pessoas que perdem alguém que ama perder a vontade de viver. Mas a morte não é o maior problema que a humanidade enfrenta. É hoje colocado no meio religioso que a morte é o maior problema. Mas eu quero dizer ao amigo, e digo em nome de Jesus, a morte não é o maior problema que a humanidade enfrenta. De jeito nenhum, nunca foi. Nunca foi o maior problema. A morte nunca foi o maior problema. O problema mais sério da humanidade, eu quero ler com você. Esse é o maior problema da humanidade. E é um problema que as pessoas não conseguem perceber. O problema está aí. A dificuldade de perceber ele, de ver. Quando você nota algo de estranho, você conserta, você procura ajeitar. Mas esse você não consegue. É como um câncer que está ali quietinho, corroendo, comendo, destruindo a vida, e as pessoas não percebem. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Nós vamos ler e eu quero que o amigo consiga identificar esse problema. Vamos lá? Vamos ver se você consegue identificar? Vamos ler? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Vou ler de novo. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Meu amigo, minha amiga, eu quero perguntar mais uma vez, você percebeu qual o maior problema da humanidade? Deu para perceber qual o maior problema da humanidade? Deu ou não? Hein? Percebeu ou não percebeu? Percebeu ou não percebeu? Deu para perceber? Eu vou ler de novo o texto para o amigo perceber. Eu disse e afirmo, a morte não é o maior problema da humanidade. Eu vou repetir, a morte não é o maior problema da humanidade. Eu vou ler de novo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Qual é o maior problema da humanidade hoje? Ah, mas você diz, mas aí está aí, ó, a morte. A morte. Meu amigo, eu vou ler. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Você percebeu? O maior problema da humanidade é o pecado. É o pecado. Esse é o maior problema da humanidade. O problema da morte é uma consequência do pecado. Percebeu agora? Se querem destruir a morte, destrua o pecado. Se querem enfraquecer a morte, enfraqueça o pecado. É isso que a palavra coloca. A morte é o maior problema? Não é. O maior problema do homem é o pecado. Você já sabia disso, meu amigo? Como então fugir da morte? Como fugir da morte? Como? Há meios, maneira para fugir da morte? E aí sim, eu quero dizer, a morte ela pode ser banida da vida de alguém? Sim, ela pode. Soluciona o problema do pecado, que o problema da morte vai estar resolvido? Não é assim?
Resolvendo o problema do pecado, o problema da morte estará resolvido. Agora, se não resolver o problema do pecado, a morte nunca vai deixar de existir. E como resolver o problema do pecado? E aí que entra o Evangelho. Aí que entra o Evangelho. Vamos ler Mateus 1, 21. Mateus 1, 21 diz assim: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo da morte. Muita gente está dizendo amém. Olha, eu vou ler de novo o texto. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, ele salva da morte. Mas como ele salva da morte? Salvando dos pecados. Agora, hoje nós vivemos um mundo evangélico, um mundo cristão que não sabe o que é o pecado, que não conhece o pecado, que diz que os mandamentos de Deus foram abolidos, que atribui os mandamentos de Deus a Moisés, e quando a palavra de Deus afirma que a transgressão dos mandamentos é pecado, você já viu dizer que Satanás, o diabo, veio matar, roubar e destruir? Ele está matando, roubando e destruindo muitas pessoas, porque as pessoas, elas não estão atentas ao pecado. E por isso poderão ser destruídas pelo inimigo, porque não conhecem o pecado. Porque o salário do pecado, Romanos 6 e 23, é a morte. Se um amigo, amiga, não conseguir discernir, decifrar ou entender o que é o pecado, com certeza você morrerá. Chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus tem poder, meu amigo, minha amiga, de salvar dos pecados. Jesus é o Salvador, mas ele salva o homem do quê? Dos pecados. Romanos 5 e 12, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte, se o pecado não for tratado, a morte não tem como terminar ou destruir a morte. Não tem. Agora eu quero dizer ao amigo, e digo em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, o evangelho que estão pregando hoje, tem poder de destruir a morte. O evangelho que estão pregando hoje, eu pergunto para você, tem poder de destruir a morte? Tem? O evangelho que prega hoje, prega o perdão dos pecados como a principal coisa que o crente ou que o homem tem que alcançar? O evangelho que você tem ouvido, meu amigo, tem pregado a existência do pecado como o maior problema da humanidade, ou tem pregado a morte como o maior problema? Como ser livre do pecado? Como ser livre do pecado? Essa deve ser a sua preocupação, meu amigo. Deve ser a preocupação de todo cristão. Como ser livre do pecado não é como ser livre da morte, mas sim a primeira preocupação, como ser livre do pecado. Atos 4, versículo 11, o versículo 12 diz que Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Aqui está falando que Jesus é rejeitado pelos edificadores. Quando fala dos edificadores aqui, está falando daqueles que estão construindo, aqueles que estão na frente do trabalho, que estão assim, na frente do trabalho. O 12 diz assim: e em nenhum outro há salvação. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Meu amigo, em nenhum outro diz aqui há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. A salvação é dada por que meio? As pessoas dizem, a salvação é dada por meio de Jesus. É uma verdade sim, mas não é a verdade absoluta. A salvação é dada por meio do nome de Jesus, é alcançada por meio do nome de Jesus. E aí vem outra pergunta: o que é salvação? E aí vem o evangelho platônico de hoje, que diz que salvação é ser livre do inferno, que salvação é ser livre do fogo do inferno. Meu amigo, onde está escrito isso na Bíblia? Que salvação é ser livre do fogo do inferno? Nós lemos Mateus 1 e 21, que diz que salvação é ter o perdão dos pecados por meio de Jesus. Diz assim: dará à luz um filho, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que a Bíblia identifica como salvação? O perdão dos pecados. Se você, meu amigo, minha amiga, não obtiver o perdão dos seus pecados, você está morto, morto em Adão.
Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Queira ou não queira, todos os homens hoje já estão mortos em Adão. Já estão mortos. A Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, falando de Jesus, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E aí eu pergunto novamente: salvo do que, meu amigo? Dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvará o seu povo dos seus pecados. Eu quero convidar um amigo a ler Atos 10, versículo 43. Atos 10, versículo 43. De Jesus dão testemunho todos os profetas dão testemunho de Jesus, e que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 2:21 diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você tem invocado o nome de Jesus, meu amigo? Tem que invocar o nome de Jesus. Os profetas dão testemunho de que todos que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Debaixo do céu não existe outro nome pelo qual devemos ser salvos. É salvos por meio do nome. Dará à luz um filho, e ele salvará seu povo dos seus pecados. Ser salvo, o que nós estamos colocando aqui, as escrituras estão colocando, é ser livre do pecado, meu amigo. Muita gente quer ser livre da morte, mas não querem ser livres do pecado, quer continuar uma vida de pecado, quer continuar uma vida de desobediência aos mandamentos de Deus, quer continuar uma vida do seu jeito, da sua maneira, e em nenhum outro. Eu pergunto para você: você quer perder-se? E você que é crente, meu amigo, que não invocou o nome de Jesus na hora do seu batismo, olha, dará à luz um filho, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Os profetas dão testemunho dele, de Jesus, que todos que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E em nenhum, Atos 4:12, há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos. Salvos por meio do nome. Salvos por meio do nome. E o ser salvo aqui, que nós estamos colocando aqui, ou que as escrituras estão apresentando para nós aqui, é ser salvo do pecado. É do pecado mesmo. Do pecado. Eu quero ler com um amigo nesse momento, Atos 2, versículo 37. Pedro, na sua pregação, ali no dia de Pentecoste, fez uma pregação, e as pessoas ouvindo as pessoas ouviram Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? O que nós faremos? Essa deve ser sua pergunta agora, que você sabe que o problema seu é com o pecado. O que você deve fazer? E Pedro responde, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Meu amigo, minha amiga, eu pergunto: você foi batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados? Você invocou o nome de Jesus? Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. Mas como ele salva? Por meio do nome dele. Quando o nome de Jesus é invocado, você é salvo, você é livre dos seus pecados. Ser salvo é ser livre do pecado. Muita gente crê no evangelho hoje, mas crê no evangelho platônico, e quando vai para o rio ou para um tanque, como muitos gostam de ser batizados no tanque, buscando coisa fácil, eles não batizam no nome de Jesus, eles batizam no nome de ninguém. Meu amigo, é sério isso? Você foi batizado no nome de ninguém? Aí você vai: não, eu fui batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas você mencionou o nome do Pai? Mencionou o nome do Filho e do Espírito Santo? Não mencionou. Você chega lá na água, lá a pessoa diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda diz para a remissão dos pecados? Nem diz isso. Agora as escrituras dizem: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo ainda. E cada um de vós seja batizados no nome de Jesus para perdão dos vossos pecados. Atos 22:16. Foi dito para Paulo: por que te detens? Por que demora? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Lava os teus pecados, meu amigo, invocando o nome de Jesus.